Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais um estudo aqui do canal Projeto Boa Nova. Antes de começar aqui, eu gostaria de agradecer as pessoas que entraram em contato comigo e me deram feedback sobre os vídeos, me passaram dicas, falaram do que gostaram. Gostaria de agradecer muito essas pessoas que dedicaram um pouquinho do seu tempo para conversar comigo, me fazer esses comentários para que a gente possa, aos poucos, ir melhorando, aperfeiçoando, deixando aqui os vídeos da melhor maneira possível para vocês que acompanham o canal. Muito obrigado. Bom, o tema da noite de hoje, o assunto que a gente vai conversar aqui é a transição planetária, ou seja, a passagem da Terra de um mundo de provas e expiação para um mundo de regeneração. E como que a gente pensou em fazer esse estudo? Bom, esse estudo ele vai ter 3 vertentes, ou seja, nós separamos aqui 3 grupos de fontes, onde a gente vai comparar essas fontes em si. E essas fontes a gente pode até colocá-las em uma ordem cronológica do tempo, porque nós separamos itens que estão lá no Novo Testamento, nós separamos itens que estão no Pentateuco kardecista, ou seja, nos 5 livros de Kardec, e nós separamos estudos que estão na trilogia da regeneração. Esses livros foram psicografados para a gente pelo médium Samuel Gomes e quem ditou, né, o espírito que ditou essa trilogia foi basicamente o André Luiz, o espírito protetor do André Luiz, que é o Clarencio, e o Chico Xavier, né? O Chico Xavier agora no plano espiritual que ditou esse livro e fala muito sobre a transição planetária. Então, a ideia aqui é que a gente possa raciocinar, pesquisar, detalhar essa transição planetária via essas 3 fontes, essas 3 importantes fontes, confiáveis fontes, que trazem para a gente revelações sobre a transição planetária muito bacanas e que a gente pode, a partir do estudo dessa informação, responder perguntas simples sobre o que é efetivamente a transição planetária, como eu me posiciono em relação a tudo isso que está acontecendo e por aí vai. Então, para quem se interessou por esses temas, para aquelas pessoas que o coração despertou para o conhecimento dessas verdades divinas, sejam muito bem-vindos ao estudo dessa noite desse canal do Projeto Boa Nova. Bom, nessa primeira parte em que a gente vai falar sobre a transição planetária, o livro que a gente vai comentar, vai começar comentando a transição planetária, vai ser o Novo Testamento. E a gente vai fazer aí uma cronologia dessa transição planetária para que a gente possa entender ela em todas as suas nuances. Porque Jesus falou bastante da transição planetária. Só para vocês terem uma ideia, eu fiz uma breve pesquisa aqui no Novo Testamento e a palavra Reino de Deus, que é o que a gente está colocando aqui como a transição planetária na linguagem de Jesus daquela época, a palavra Reino de Deus, ela é citada aqui no Novo Testamento 66 vezes. Então nós vamos pegar algumas parábolas de Jesus, onde ele fala sobre esse reino de Deus, esse prometido reino de Deus, e nós vamos enxergar esse reino de Deus à luz do mundo regenerado, da terra regenerada, desse processo que é o final
da transição planetária, que é o mundo de regeneração. Vamos entender como que Jesus explicou essa lógica da transição planetária? E a primeira parábola que eu gostaria que a gente estudasse aqui, para a gente entender esse reino de Deus, que é o mundo onde a Terra estará regenerada, a época em que a Terra estará regenerada, na visão de Jesus da época em que ele encarnou na Terra, ou seja, 2020 anos atrás. Para a gente iniciar a lógica do entendimento desse reino de Deus no Novo Testamento, o primeiro versículo que eu gostaria que a gente prestasse atenção é aqui no livro de Marcos, capítulo 1, versículo 14. Início da proclamação do reino de Deus pela Galileia. E Jesus fala o seguinte lá: depois de João ter sido entregue, Jesus foi a Galileia proclamando o evangelho de Deus e dizendo: está completado o tempo e está próximo o reino de Deus. Arrependei-vos e crede no evangelho. Ou seja, e está próximo o reino de Deus. Mais tarde eu vou fazer um vídeo específico para a gente entender a lógica dos trabalhadores da última hora e essa lógica cronológica de Deus. Quando ele fala está próximo, está longe, está perto, em qual é a lógica do tempo em que Jesus e Deus trabalham? Isso é que a gente vai falar num outro vídeo. Mas o que a gente tem que prestar atenção aqui é: está próximo o reino de Deus. A pergunta de hoje é: que reino de Deus que é esse? E próximo? O que será que Jesus gostaria de ter falado com isso? Isso é que a gente vai tentar fazer um link entre esse reino de Deus e a transição planetária. Bom, vamos para o próximo indício aqui. Aqui no livro de Lucas, capítulo 17. Olha o que fala aqui nesse capítulo 17. Que coisa interessante que Jesus veio falar aqui pra gente, que a gente vai confirmar isso nos livros depois dessa leitura, que é: o reino de Deus não vem de modo visível. Nem dirão, vede aqui ou vede ali, pois o reino de Deus está dentro de vós. Vamos guardar esta informação para a gente casar ela lá na frente com o que fala Kardec, com o que fala André Luiz, Clarencio, Chico Xavier, porque essa informação é muito valiosa. Ou seja, o reino de Deus está dentro. Todas aquelas pessoas que acham que a transição planetária, a vinda do mundo de regeneração tem a ver com algo externo, tem a ver com a pandemia que a gente está vivendo, tem a ver com o medo que a gente está vivendo agora, aí sim, tem a ver com o medo que a gente está vivendo da pandemia. Porque a missão da pandemia é trazer algo interno, é trazer uma reflexão interna para que a gente... É o externo provocando sentimentos internos. Então prestem atenção nessa lógica que Jesus já falou há 2020 anos atrás, de que o reino de Deus é algo interno. Tanto é assim que Jesus encarnou no mundo de provas e expiação, mas internamente era um espírito que já vive no mundo perfeito, porque ele chegou aqui e não se modificou internamente para viver no mundo de provas e expiação. Ele viveu em um mundo de provas e expiação como um espírito puro e perfeito. E é por isso que ele é o nosso guia e modelo. Bom, aqui no Novo Testamento tem uma outra parábola que dá bastante pista para a gente de como que a gente tem que se portar nessa transição planetária. E aqui a parábola das 10 virgens no livro de Mateus, ela dá esse indício. Então vamos dar uma estudada aqui sobre essa parábola. Conta aqui que então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas próprias lâmpadas, saíram ao encontro do noivo.
Agora vamos traduzir isso aqui, né? Eu sugiro que a gente substitua aqui esse noivo e esse casamento pelo reino de Deus. Porque todas as vezes que Jesus fala em casamento, fala em noivo, ele está falando do casamento que nós fazemos com Deus. Isso é muito importante que a gente entenda aqui. Então o que ele coloca aqui, que 10 virgens, o reino de Deus é semelhante a 10 virgens que, tomando as suas próprias lâmpadas, saíram ao encontro do noivo, ou seja, saíram ao encontro do reino de Deus, né? Do casamento com Deus. 5 delas eram tolas e 5 prudentes. Será que qual o papel que nós estamos tendo hoje no mundo de transição? Nós somos como aquelas virgens tolas ou nós somos as virgens prudentes? Porque sabendo que o mundo de transição está às portas da Terra, nós estamos preparados para ele ou nós não estamos preparados para esse mundo de transição? Quando vier o momento de decisão, que no meu entendimento é depois dessa nossa última desencarnação, porque não encarnarão mais espíritos da categoria de provas e expiação na Terra a partir de 2057, segundo Chico Xavier e segundo Ismael, que é o anjo protetor do Brasil, está lá no Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Então, esse momento, né, em que a gente vai encontrar com o noivo é no final dessa nossa última encarnação aqui na Terra. Nós nos preparamos para estarmos aptos a viver no mundo de provas e expiação ou não nos preparamos para viver no mundo de provas e expiação? Essa é a reflexão dessa parábola. Leiam essa parábola, estudem essa parábola e façam essa reflexão interna. Porque lá atrás, na parábola anterior, a gente já viu que o reino de Deus não é algo que está aqui ou ali, está dentro. Está dentro. Então essa preparação que está sendo dita por Jesus aqui é uma preparação interna, é um reajustamento interno, é uma reforma íntima, é uma mudança de conduta que nós espíritos temos que fazer. E hoje eu garanto para vocês, em nenhum momento da história tivemos tanta condição de fazer essa reforma íntima. Em nenhum momento da história a palavra de Deus foi tão... a palavra de Deus está tão fácil de ser procurada por aqueles espíritos que caminham pela estrada do arrependimento, que caminham sabendo que estão no meio de um processo evolutivo, que sabem que estão ainda distantes da perfeição, mas que já decidiram ser espíritos cada dia melhores. Essa é a característica que nós estamos estudando aqui, é isso que nós estamos tentando buscar aqui nas parábolas de Jesus, para que a gente aprenda, para que a gente comece a fazer esse processo interno em que nós somos chamados a todo momento por Jesus, pela doutrina espírita, por todos esses livros que falam da transição planetária. Bom, aqui no Novo Testamento, eu queria falar de mais uma parábola que conta um pouco dessa história da transição planetária, da mistura de espíritos que a gente tem nesse momento na Terra, de espíritos mais evoluídos, espíritos menos evoluídos. Gente, essa lógica de coabitação de espíritos em várias categorias evolutivas diferentes agora no momento de transição planetária. Então essa parábola traz para a gente uma reflexão muito interessante, porque no final aqui, quando Jesus fala o seguinte, olha, ele porém diz, um homem inimigo fez isso. Os servos lhe dizem, sendo assim, queres que após sair recolhamos o joio? E ele fala,
ele diz, porém, não, para que ao recolher o joio não colha junto com ele o trigo. Ou seja, essa nossa última encarnação, ela é muito importante. E a chance está sendo dada para todos os espíritos. Porque agora, no momento de transição planetária, não existiu em nenhuma outra época da humanidade um volume de espíritos tão alto encarnados. Ou seja, o joio e o trigo nasceram. E nós vamos provar nessa última encarnação se nós somos joio ou somos trigo. Reflitam em cima dessa parábola, observem essa parábola, porque é ela que avisa para a gente que depois da nossa desencarnação dessa vida, e a gente chegar lá para a hora da decisão, se nós podemos coabitar o mundo em fase de transição ou iniciando um momento de regeneração ou não, porque a chance está sendo dada. Cabe a cada um de nós observar essa chance nessa vida, proporcionar uma mudança interna em todos nós, e cabe a gente entender também o seguinte: a evolução, quando a gente melhora algum ponto, quando a gente ganha uma virtude, a gente evolui exponencialmente. Então a chance que está sendo dada para a gente nessa vida, todas as características que a gente consegue alterar lá dentro, elas nos projetam para um crescimento exponencial. Nós não melhoramos de maneira linear, a gente melhora de maneira exponencial. Por isso que basta para a gente essa vida, basta que a gente consiga imprimir nessa vida essa melhoria, ou pontos de melhoria, para que a gente dê um salto evolutivo, né? E não tenham dúvida, hoje a gente tem disponível ao sabor do nosso querer todas as informações que a gente precisa ter para que a gente possa imprimir essa mudança dentro de nós. E esse canal, como ele tem esses dois objetivos de falar tanto da transição planetária quanto do resgate do cristianismo primitivo, e por que a gente tem esses dois focos? É porque a transição planetária está acontecendo agora e o resgate do cristianismo primitivo é a coletânea de informações que a gente precisa ter para a gente executar essa mudança interna. Via quem? Via o guia e modelo da humanidade. Via o espírito mais perfeito que entrou na Terra. Então, é por isso que esse canal tem esses dois focos. Porque hoje nós estamos nesse momento de separar o joio do trigo. E separar o joio do trigo, nós podemos transformar a nós mesmos em trigo. E essa informação é muito importante, essa informação é relevante para os espíritos que já despertaram para tudo isso que a gente está vivendo. Fala as 3 advertências. Prestem bem atenção sobre o que ele fala aqui, sobre o que Jesus fala para a gente, sobre as 3 advertências. Porque se a gente pode classificar tudo que a gente precisa prestar atenção nesse mundo, se Jesus já fez a ordem de prioridade para a gente, é muito legal que a gente entenda essa prioridade divina, para que a gente, já que a gente não pode se transformar em espíritos perfeitos agora, a gente pelo menos foque no que é mais importante. Então olha o que ele falou aqui nas 3 advertências. Pedi e vos será dado, buscai e encontrarei, batei e será aberto para vós, pois todo aquele que pede recebe, né? Mas concluindo aqui, olha quando Jesus falou uma coisa: assim, tudo quanto quereis os homens vos façam, assim também fazei vós a eles, pois essa é a lei e os profetas. Presta atenção agora. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à destruição, e muitos são os que entram pela porta larga.
É difícil fazer a reforma íntima, construir uma pessoa de bem, modificar a sua moral aqui nesse mundo, não é algo fácil. Então, vamos incorporar esta, que é uma das advertências de Jesus, nas nossas existências, e vamos procurar trabalhar arduamente, travar essa guerra, essa luta interna, para que a gente passe pela porta estreita, para que a gente harmonize o nosso coração, para que a gente se coloque no lugar das outras pessoas e para que a gente aprenda, que a gente comece a aprender, para que a gente imprima dentro de nós mesmos essa mudança interna e passamos a nos candidatar a viver nesse mundo regenerado, que é o reino de Deus, conforme diz o Novo Testamento, das palavras de Jesus. Bom, para concluir, primeiro eu gostaria de dar um recado aqui para vocês, que é o seguinte: todos os vídeos e todas essas parábolas que a gente conversou neste vídeo, eles vão estar disponíveis em uma playlist chamada Playlist do Novo Testamento dentro do nosso canal, ok? Bom, agora, com o objetivo de finalizar com chave de ouro esse vídeo, eu vou colocar aqui uma passagem bíblica para vocês e vocês vão escutar da voz do próprio Jesus como ele, há 2020 anos atrás, previu os acontecimentos relacionados ao momento de transição planetária. E vocês vão ouvir da boca do próprio Jesus como é essa preparação, como é esse algo interno que todos nós temos que fazer, como serão separados os espíritos e o que ele leva em consideração para fazer essa separação. Então vocês vão ver algo riquíssimo que está contido nessa parábola, em que a gente pode perceber as nossas atitudes, a gente pode perceber como se portar, como fazer essa melhoria interna na voz do próprio Mestre. Bom, e assim eu peço a vocês que prestem muita atenção, mas muita atenção mesmo nessa parábola, que ouvir esse tipo de informação da boca do próprio Mestre é algo impressionante. Eu tenho certeza que vai tocar o coração de todos vocês. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele. E apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai. Possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e destes-me de comer. Tive sede e destes-me de beber. Era estrangeiro e hospedastes-me. Estava nu e vestistes-me. Adoeci e visitastes-me. Estive na prisão e fostes me ver. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei, lhes dirá: em verdade vos digo, que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos,
para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me destes de comer. Tive sede e não me destes de beber. Sendo estrangeiro, não me recolhestes. Estando nu, não me vestistes, e enfermo, e na prisão, não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: Em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Bem, eu vou fazer um making of do vídeo aqui, no final do vídeo, só para fazer a homenagem a um amigo meu. O apelido dele é Carçudo, o apelido carinhoso dele é Carçudo, e ele falou uma coisa comigo hoje, a gente estava comentando sobre esse vídeo, uma coisa que é muito importante, que está lá na parábola do joio e do trigo. Porque não basta só a gente parecer joio ou parecer trigo, ser joio ou ser trigo. Porque além dessa escolha que a gente tem que fazer entre um lado e outro, a gente tem que perceber que Jesus faz o controle de qualidade. E o controle de qualidade divina é perfeito e vai nos detalhes. Então, em homenagem a esse meu amigo Carçudo, que sejamos um trigo, mas um trigo orgânico, um trigo com um trigo orgânico, um trigo sem modificação genética e um trigo sem glúten, ou seja, com todas as características de um trigo perfeito, para que a gente possa entregar o melhor para Deus e para Jesus, que sempre fazem por nós o melhor, porque eles são perfeitos. Muito obrigado pela atenção de todos vocês nessa noite de hoje, nos estudos dessa noite. Espero ter contribuído aí com cada um de vocês que dedicaram seu tempo para entender a lógica dessa transição planetária. Um grande abraço, até o próximo vídeo.